A palavra de Deus. Gente, Deus é bom. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis. Aleluia, santo é o Senhor. Para quem está assistindo a novela, eu vou dar um spoiler dos próximos capítulos hoje. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, versículo 33. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Santo é o Senhor, amém? Essa mensagem vai estar no aplicativo depois em áudio, como de quarta também, de quarta-feira agora, enfim. Essas últimas todas a gente está colocando no aplicativo. Diz assim, Gênesis 26, 33. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Oremos, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Flua com Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, porque sabemos que diante de Ti e em Ti nós encontramos tudo o que nós precisamos, ó Deus. Por isso que nessa noite venha, Pai, um alimento do céu, um pão do céu quentinho, Pai, através da Tua palavra, para alimentar o Teu povo que está aqui, que está vendo online, ó Deus, que vai ouvir ou está ouvindo essa mensagem depois. Meu Deus, envia um pão quentinho do céu nessa noite. Fala com cada um que está aqui, Senhor. Fala, usa a minha vida como um instrumento profético nas Tuas mãos, para a Tua glória, a despeito de mim. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. E nós viemos nessa noite prestar um culto ao Senhor. Flua, Espírito Santo, eu quero dar uma ordem, um comando a toda ação de demônios, todo espírito maligno para trazer distração, entorpecimento, roubar a palavra. Em nome de Jesus eu declaro que seja queimado agora todo espírito territorial, amarrado agora em nome de Jesus, queimado pelo fogo de Deus. Candalar amanás, recanto menemenechei. Rimikandori kandere manai, shoketere kanderi manas. Rimando mikindara manai, ketere kandere manai. Assim nós oramos, dando liberdade. Flua, Espírito Santo. Levante as suas mãos agora. Flua, Espírito Santo, agora nos rendemos a Ti. Flua, flua, precisamos do Teu fluir. Precisamos do Teu fluir. Queremos o Teu fluir. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos receber a Tua unção. Precisamos. Precisamos. Precisamos, Senhor. Precisamos. Levante as suas mãos. Receba o toque do Espírito Santo agora, na tua mente, na tua alma, no teu coração, no teu corpo. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento. Você que está em casa, você que está ouvindo no aplicativo, receba agora o toque do Espírito Santo nessa hora. Canta rabassure menere manai. Receba os milagres do Senhor nessa hora. Receba agora aquilo que a presença de Deus pode trazer sobre a tua vida. Receba tudo de bom que o céu tem para você. Se você crê, diga eu creio. Eu recebo. E aplauda a presença do Espírito Santo bem forte. Mensagem tem um tema simples: de Reobote a Berseba. De Reobote a Berseba. Aqui nós já estamos em Berseba. Nesse versículo 33, Berseba é um lugar de promessa. Berseba é um lugar de paz. Berseba significa poço do juramento ou poço
das 7 ovelhas, que foi o local aonde Abraão fez uma aliança com Abimeleque e como um ato profético de selar aquela aliança, para selar aquela aliança, ele entregou e passou às mãos de Abimeleque 7 ovelhas, e ali eles fizeram um juramento. Então Berseba é um lugar de juramento, é o poço do juramento, é o poço das 7 ovelhas, porque 7 representa a plenitude, a presença de Deus, representa aquilo que foi e aquilo que é pleno. Quem está aí? Perfeição. Então já estamos aqui em Berseba, no poço do juramento, poço esse que no versículo 25, um pouco antes, os servos de Isaac, porque Abraão aqui já era morto, já havia descansado no Senhor com mais de 170 anos de idade, em ditosa velhice, e aí Isaac já havia assumido como patriarca do povo, da nação de Israel, aquela nação que Deus prometeu em Gênesis capítulo 12, que viria a partir de Abraão. E aqui então Isaac já como patriarca, os servos de Isaac cavam esse poço, no versículo 25, e ali Isaac no 25 ele levanta um altar, eu já vou falar sobre isso, mas em Berseba é um lugar aonde você leu aqui, que é um lugar também de paz, um lugar de juramento, um lugar de paz, o poço das 7 ovelhas, da plenitude, daquela terra de paz, de posse, daquela terra de vitória, e que permanece até o dia de hoje. Eu já vou falar um pouco mais sobre Berseba, mas nós começamos aonde se completa esse processo que nós vamos ministrar nessa noite, de Reobote até Jerusalém. E foi aqui em Berseba que Isaac armou a sua tenda, ou as suas tendas, versículo 25. Nós já vamos explicar sobre tendas também. E ali ele construiu a sua vida. Já havia começado, mas ali ele estabeleceu a sua vida, sua casa, sua família, suas tendas. Só que a história começa um pouco antes. Vamos até o versículo 12. Aliás, bem antes, mas a da palavra dessa noite começa no versículo 12. Semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Shekaramanás. 100 por 1. Essa expressão, ela significa prosperidade incomum, uma prosperidade sobrenatural, que foi a prosperidade com a qual Deus estava enriquecendo a Isaac. Ou seja, uma porção dessa, 100 por 1, é uma porção de 2 a 4 vezes maior que a média conseguida por outros naquele tempo. Outra vez, essa porção 100 por 1 que Deus estava prosperando Isaac daquilo que ele semeava, é de 2 a 4 vezes maior. Eu vou repetir, é de 2 a 4 vezes maior do que qualquer porção de outros que semeavam naquele tempo. Quem está aí? Louvado seja o nome do Senhor. E isso suscitou inveja, cobiça dos filisteus, dos povos ao redor, porque o Senhor o abençoava, o Senhor abençoava a Isaac. Isaac significa, o nome Isaac, aquele que traz o sorriso, aquele que transmite alegria,
Outra vez, Isaac significa sorriso, aquele que traz sorriso, aquele que traz e transmite alegria. E eu quero profetizar sobre pessoas tristes, abatidas, entristecidas, abaladas. O Senhor traz a alegria sobre a tua vida. O Senhor vai mudar essa situação, e a alegria do Senhor, o sorriso vai voltar ao teu rosto. Ele sorri também, Isaac. E continua o versículo 13 dizendo que Isaac enriqueceu e prosperou e ficou riquíssimo. Ele ainda avançou do que Abraão já havia conquistado. Ele foi além. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Versículo 15. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo que esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eneque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, ao segundo, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou um altar, Isaque, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos, os servos de Isaque, abriram ali um poço. Uau! É muito forte essa história. Aliás, a história dos patriarcas é muito forte. A história de fé. Aqui você vê que Isaque reconhecidamente era poderoso. Abimeleque reconheceu isso. Você é muito mais poderoso do que nós. E ali os poços de Abraão haviam sido entulhados. Isaque foi e cavou, e entulharam novamente. Isaque foi e cavou, e entulharam novamente. Talvez muitos aqui, muitos que estão ouvindo essa palavra, têm sentido seus poços entulhados, seus sonhos frustrados. Aquilo que você trabalhou por tempos e tempos, como a família de Isaque havia trabalhado. Abraão tinha pago um preço de várias maneiras. O primeiro deles foi sair da parentela, sair da terra dele, largar tudo que ele conhecia para uma terra que ele não sabia qual seria ainda. E aí ele vai e prospera e cava poços, e de repente, quando Isaque assume o patriarcado, assume o povo de Israel, ele achou que aquilo já estava tudo certo, e volta alguém e entulha algo que talvez ele já havia estado até tranquilo, porque já havia conquistado, seu pai já havia deixado como uma herança. Talvez você esteja frustrado ou frustrada, porque poços estão sendo entulhados. Você cava,
procura água, e de repente vem algo, alguma situação e entulha o seu poço. Talvez muitos estejam tentando buscar forças para continuar cavando poços e não estão conseguindo. Continuar buscando, continuar orando, continuar batalhando. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que hoje é uma noite que a unção que Deus derramou sobre a vida de Isaac, essa unção também vai ser derramada sobre nós aqui. Ele chegou em Reobote. Reobote significa o poço da multiplicação. Outra vez, Reobote significa o poço da multiplicação. Mais uma vez, se você está ligado do que Deus começou a falar essa semana na quarta-feira, eu vou repetir: Reobote significa poço da multiplicação. Agora, antes de Reobote, Isaac precisou lidar com as frustrações, com as dificuldades, com o levante do inimigo, com a tentativa do inimigo de entulhar aquilo que era dele. Antes de Reobote, antes do poço da multiplicação, ele precisou lidar com uma situação frustrante. O poço já existia, já jorrava água, de repente está entulhado. Cava outro, resolvemos o problema, de repente está entulhado. Antes de Reobote, antes da multiplicação, ele precisou continuar cavando. E cavar poços significa que as bênçãos do Senhor, elas continuarão fluindo mesmo em tempos de crise. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos áridos, porque ali era uma região árida. Alô? Quem está aí? Continue cavando o poço. Continua cavando o poço. Porque um poço que um Isaac do Senhor, ou seja, um escolhido por Deus cava, a água vai brotar. A água vai brotar, o poço vai brotar. Isaac prosperou mesmo em terras áridas, mesmo num tempo de crise, numa terra de crise, num tempo de adversidades, ele prosperou porque ele tinha uma bênção de Deus sobre ele. Note que quando lemos o 12, Isaac colheu a 100 por 1 no deserto. Em tempo de seca, ele colheu 100 por 1. Repetindo o que eu falei na introdução, de 2 a 4 vezes mais do que alguém colheria normalmente. Queridos, às vezes o mundo, as circunstâncias, jogam entulhos nos poços que abastecem as nossas vidas. Às vezes as circunstâncias jogam entulho, terra, areia, como os filisteus ali fizeram, nos poços que nos abastecem. Quem está entendendo? Até chegar em Reobote, que é o poço da multiplicação, e também Reobote significa em hebraico alargamento. Vou falar mais uma vez. Reobote também significa alargamento. Ou, em outra definição em hebraico, amplitude. Até Reobote ele precisou lidar com aquilo, com aquelas circunstâncias, com os entulhos. Quem está aí? Até Berseba ele precisou lidar com tudo isso e passar pela multiplicação, passar por Reobote, até chegar em Berseba. Até chegar no poço do juramento, no poço das 7 ovelhas. Ber de Berseba significa fonte. Você vai precisar lidar com situações na sua vida, onde você tem um processo. Em alguns momentos parece que os poços estão entulhados pelos problemas, pelas adversidades.
quero compartilhar com você 3 coisas, ou melhor, 3 características em comum dos patriarcas, dos 3, Abraão, Isaque e Jacó. 3 características em comum, que nós encontramos nos 3. Porque o próprio Deus se identifica com eles. Deus usa o nome deles para se apresentar, o Deus de teu pai Abraão. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E eles têm 3 características em comum, tanto Abraão como Isaque quanto Jacó. Eles eram pessoas de altar. O tempo todo você vê Abraão, Isaque ou Jacó levantando o altar ao Senhor, erguendo altares ao Senhor. Segundo, eles eram homens de tenda. Eles eram homens de altar, mas eles eram homens de tenda. O que isso significa? Várias coisas, já vou explicar. Em terceiro, eles eram homens de poços. Repita comigo: homens de altar, homens de tenda, homens de poços. Mais uma vez com força: homens de altar, homens de tenda, homens de poços. Altar significa santificação, consagração. Deus sempre em primeiro, Deus sempre sendo adorado. Tenda significa comunhão, cobertura, habitação, descanso e movimento, porque a tenda pode desmontar e montar para se movimentar para a direção que Deus der. Quem está aí? E os poços é o nosso serviço, o nosso trabalho, a vida, o ministério, o serviço, o esforço para cavar até chegar na água, porque a água é o Espírito Santo, é o que nos mata a sede, é o que tira a nossa sede, é o que nos traz vida. E a água é essencial para viver num período de seca, de calor ou de deserto. Quem está aí? Homens de altar, homens de tenda e homens de poços. Os 3 patriarcas eram assim. Sharamanasurikandarai. Santificação e consagração, comunhão, cobertura, habitação, descanso e movimento. Poços, água, nosso serviço, nossa busca pelo Espírito Santo, pela presença, pela vida, ministério, serviço, esforço. Nós também precisamos ser homens e mulheres de altar, de tenda e de poços. Isaque tinha uma palavra, Isaque tinha uma promessa, e quem tem uma palavra e quem tem uma promessa, ainda que os filisteus possam em algum momento lançar areia à terra para entulhar os poços, quem tem uma palavra, quem tem uma promessa, continua, porque quem tem palavra e tem promessa tem tudo. Aleluia! Então ali, quando ele chega em Reobote, o poço da multiplicação, o patriarca, um dos homens de altar, de tenda e de poços, um homem que tinha uma palavra, você vê que ele levanta logo de uma vez uma tenda assim que Deus fala com ele. O Senhor apareceu para ele e falou com ele. Talvez você nunca tenha visto dessa maneira o Senhor aparecendo para você, como fez aqui com Isaque. Mas você que está aqui agora, o Senhor está falando com você. Você que está ouvindo, você que está me vendo agora ou depois, você que está recebendo essa palavra, o Senhor está falando. Ele está aparecendo para você através da palavra dele. Não deixe que os entulhos desse mundo frustrem seus sonhos, acabem com seus projetos e com as suas vidas, com seus propósitos. Continue cavando poços. Continue cavando poços. E por Isaque ter uma palavra, uma promessa, nós nessa passagem aqui, nós aprendemos de tudo isso que nós estamos falando 7 lições com Isaque, com o patriarca Isaque, aquele que sorri, sorriso, aquele que transmite alegria. 7 lições. Primeira é a lição da perseverança. Note que não foram 2 poços ou 3 entulhados que
paralisaram Isaac, ele continuou perseverando. Por quê? Porque Isaac cria. Ele cria, ele tinha fé, ele continuou. A perseverança é uma característica, escute isso. A perseverança é uma característica de homens e mulheres que vivem os propósitos de Deus. Outra vez, a perseverança é uma característica de homens e mulheres que vivem os propósitos de Deus. Então, se você está pensando em parar, desistir, porque os seus poços têm sido entulhados, porque áreas que você esperava que estivessem fluindo não estão, saiba que a tua perseverança é determinante para que você veja o teu poço brotar, fluir na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você seja o Isaac que Deus quer usar na tua família, na tua casa. Segunda característica que nós vemos no patriarca Isaac é a resistência. Resistência às afrontas, resistência às dificuldades, resistência física para ter que mais uma vez continuar e desentulhar e lançar. Resistência. Em alguns momentos você não precisa ser o maior nem o mais forte. Você precisa ser o que tem mais resistência. Resistir às pressões mentais, psicológicas, emocionais. Resistir às pressões espirituais que esse mundo. Não ceder ao sistema maligno, diabólico do anticristo, que quer te enfraquecer, que quer te fazer negar a fé, se acostumar. Alô? Resistência. Eu quero declarar uma nova resistência sobre as nossas vidas nessa noite. Levante suas mãos. Pessoas que estavam fraquejando, eu declaro: receba uma nova resistência, uma nova força, uma nova fortaleza, uma nova unção que estava sobre Isaac para resistir e continuar. Terceiro que nós aprendemos aqui é o esforço, é o trabalho. Ele continuou com seus servos, com seu povo, se esforçando. Até que chegou uma hora que Abimeleque não tinha como, ele já sabia que ele era poderoso. E ali há uma nova aliança, talvez uma renovação de aliança com Isaac. Mas ele se esforçou. Para que você cumpra os propósitos, você precisa, e eu também, nós precisamos nos esforçar. Requer trabalho. Note que Deus não enviou o anjo para desentulhar o poço. Não. Isaac e o seu povo é que tinham que desentulhar os poços e continuar desentulhando. E outra, aqui, querido, escute isso. Era uma guerra de resistência. Uma guerra de resistência. Vamos ver quem vai resistir mais. Quem entulha ou quem continua cavando até que o outro lado olha e fala: não adianta entulhar o poço do Isaac, não adianta entulhar o poço daquele homem, daquela mulher, não adianta entulhar os poços desse povo, porque esse povo é resistente, esse povo continua, esse povo não para. Eu quero que você entenda nessa noite: não permita que nada impeça você de continuar trabalhando e cavando os teus poços. Poços que você tem cavado em oração, em jejum, clamor, buscando a Deus na tua casa, na tua família. Poços nessa cidade, poços nessa nação.
não vão entulhar aquilo que nós já cavamos. E se entulhar, a gente desentulha de novo. E a gente continua cavando. E a gente chega profeticamente em Reobote, que significa amplitude, multiplicação. E Deus é quem multiplica. Quem está aí vai recebendo, porque essa palavra é profética. E aí a gente chega em Reobote, e de Reobote nós vamos até Berseba, o poço da aliança, o poço do juramento, o poço das 7 ovelhas, o poço onde chegamos num tempo de paz. Esforço, trabalho. 4º lugar, profundidade, que aprendemos com o patriarca Isaac. Profundidade. Quanto mais fundo o poço, melhor. Por 2 motivos. Primeiro, quanto mais fundo, mais água. Quanto mais fundo, mais presença, mais do Espírito. Quanto mais profunda for a nossa vida na presença, mais água. Segundo, quanto mais profundo for o nosso poço, os nossos poços e a nossa vida e a nossa busca pela presença, mais difícil é para o inimigo entulhar. Uma vida rasa é mais fácil, uma vida rasa na presença, uma vida rasa na palavra, uma vida rasa no Espírito, uma vida rasa de oração, uma vida rasa de jejum, o inimigo entulha rápido. Uma vida cristã rasa é entulhada rápido. Mas uma vida profunda tem mais água, mais presença, mais água, mais presença, mais água, mais presença, e é mais difícil de ser entulhado. Em 5º lugar, nós aprendemos com Isaac que tudo que nós fazemos, nós precisamos da direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Deus estava dando, querido, para Isaac tudo o que ele já havia prometido que daria lá para Abraão. Isaac era resultado de uma palavra. Isaac já era resultado de uma promessa. Isaac foi gerado por um homem de 100 anos de idade. E por uma mulher de 90. Você pensa, homem lá vai, mas e uma mulher de 90? Ele já era resultado de uma palavra. Isso nos ensina o quê? Na direção do Espírito de Deus, na direção do Espírito Santo, ainda que pareça impossível. Se Deus falou, se tem uma palavra, se tem uma direção, se tem um comando de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Em 6º lugar, nós aprendemos com Isaac que o nosso Deus é um Deus de vida. Água no deserto é vida, água é vida. O planeta Terra, mais de 70% dele é de água. O nosso corpo, alô? Você precisa de água. Você pode ficar 40 dias em jejum sem comer, mas sem água você não consegue. Até o jejum que o próprio Jesus fez, diz que ele teve fome, não teve sede. Jesus jejuou por 40 dias. Porque a água é vida. Eu aprendo com Isaac, você também, o patriarca, que o nosso Deus é um Deus de vida. E quanto mais água, mais força. Já foi em lugar seco? Já foi em lugar seco? Não precisa nem ir para Israel. Israel tem períodos realmente muito secos. Se sente lá a boca seca. A gente é até orientado pelo guia, falou, olha, bebe água o dia inteiro. E a gente bebe água e quase não tem vontade de ir ao banheiro. Porque você nem percebe que está perdendo líquido. Precisa de água. Você vai aqui em Brasília, você precisa de água. Água. Água é vida. Água é força. Os poços representavam vida. Eles precisavam dos poços para manter aquele povo todo hidratado. Quem está aí? Você precisa da presença de Deus. João 10:10, da vida em abundância, para ter vida em abundância. Em 7º lugar, eu aprendo com Isaac. E esse 7º está dividido em 3 que eu já falei. Isaac, o patriarca Isaac, era um homem de altares, de tendas e de poços.
Pegou? Tudo na sua vida tem que ter altar. Ou seja, tudo na sua vida e em tudo, Deus tem que vir na frente, Deus tem que vir primeiro. Quem está aí? E Berseba, quando ele chega, no 25, ele levanta um altar, ele arma a tenda e os servos abriram ali um outro poço. Note que os servos de Isaac ficaram experientes em cavar poços. Deus treinou os filhos de Israel para serem homens que cavam poços, para serem homens que buscam a presença, o profundo, as águas que estão ali, que precisam brotar, fluir. Tudo que você passa, até os poços que já foram entulhados, estão te fortalecendo, te preparando para você continuar, e você ter experiência. Só que o poço de Berseba, por isso que foi de Reobote até Berseba, aquele não foi entulhado, nem o Reobote, porque quando ele chegou em Berseba, ele estabeleceu ali a sua vida, sua família, sua casa. Ali era a bênção definitiva que Deus estava derramando sobre Isaac. Quem está aí? A bênção que permanece, a bênção que permanece, que fica. O que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo não será frustrado, não será entulhado, porque Deus nos prepara para quando chegarmos no tempo, no lugar estabelecido por Ele, como a bênção definitiva, a bênção que permanece. Se prepara, porque quando a tua vitória, quando a tua bênção, quando essa água que você tem cavado, seja por alguém, seja por algo, seja em alguma área da sua vida mais complicada que você tem lutado há tanto tempo, se prepare, porque quando ela chegar, ela vai ser tão poderosa e tão linda, como Isaac foi a Abraão, e trouxe o sorriso para Abraão sair aquele acampamento, como Berseba para Isaac. Quero declarar isso sobre a sua vida. Não será mais entulhado, não será mais destruído, não será mais passageiro. Quem está aí? Será definitivo. A Bíblia fala no Evangelho de João 4,14. Jesus falando: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu vou ler mais uma vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Notou? Nunca mais terá sede dessa água. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Olha só, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia, aleluia. Aqui Jesus está falando da água dele, da presença dele que flui, mas um pouco antes ele havia citado como exemplo Jacó, filho de Isaac, que também era um homem de poços, que também cavou poços e também cavou poço, a fonte de Jacó. E Jesus está dizendo: só que comigo, sabem que Jacó cavou o poço, vocês não sabem? Então, só que comigo
aquele que beber dessa água, da presença, esse não vai ter sede nunca mais. Ou seja, a bênção de Deus, ela se perpetua. Como vemos em Abraão, Isaac e Jacó, ela se perpetua de geração após geração. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Poços vão brotar. Fique de pé. Fica de pé. Fique de pé e feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos nesse momento. Enquanto eu orar, enquanto eu estiver orando, você vai começar a desentulhar poços e a cavar poços, mais uma vez com a sua oração. Eu vou liberar uma palavra de uma nova força, uma nova unção, essa unção que estava sobre Isaac e sobre as nossas vidas nessa noite. Eu vou declarar cura para pessoas enfermas. Eu vou declarar que hoje uma nova fortaleza, uma nova força vem sobre nós, que essa água, esse fluir dessas águas do Senhor, essas águas de Deus, elas vêm sobre nós. Shekalamanai, Ekantaramanasuriandarai. Comece agora a pegar as suas ferramentas e a cavar os seus poços, a desentulhar. Pai, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, nós te clamamos, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, no processo. Ajuda-nos, Senhor, em toda a luta, em toda a batalha que temos travado, meu Pai. Pessoas estão cansadas, pessoas estão com poços entulhados, mas hoje é uma noite de renovo. Hoje é uma noite em que nós estamos aqui perseverando, e de Reobote até Berseba nós continuaremos até o lugar da bênção definitiva, até a bênção se completar. Ramanassurianda Rakashei. Queremos declarar que sejamos homens e mulheres de altares, de tendas e de poços. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te peço, libera agora do céu Ramanassuri Andarabashei, a unção que estava sobre os patriarcas, para eles perseverarem, continuarem cavando, 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 cavando. Brota poço, e o poço brota, o poço brotará, as águas fluirão. Levante as mãos, intercessores e pastores, intercedam com força agora, porque não haverá filisteus mais para entulhar os poços dos filhos e filhas de Deus. Declaramos hoje, em nome de Jesus, Shekatará, Rikimiriandurikandarás. Talvez pessoas estivessem cavando poços rasos. Deus está dizendo: poço fundo, vai, cava mais, cava mais, cava mais fundo, mais fundo, mais fundo. Deus vai te dar força para isso. Vai mais fundo na presença, mais fundo no Espírito, mais fundo na palavra, mais fundo na oração, mais fundo no jejum, mais fundo na santidade. Mais, cava mais, cava mais, cava mais. Quero declarar sobre a tua vida, mulheres, para as mulheres eu quero declarar agora: Recandarás, a esposa de Isaac, Rebeca, Ramanashurianderemanás. Aparentemente ela demorou para gerar, não como Sara, mas ela demorou, ela era estéril. Isaac orava insistentemente por ela, diz a palavra, até que num determinado momento Deus ouviu Isaac, porque Deus ouve os seus filhos. Deus ouve quem tem aliança com Ele. Deus ouve a oração daqueles que têm aliança. E quando Deus ouviu, Ele não deu somente um filho, Ele deu gêmeos. Ele enviou 2 filhos até o ventre de Rebeca. Mulheres, eu quero profetizar sobre a vida de vocês agora. Rabassurike manai, multiplicação. A Rabassuri andarai, multiplicação é dobrada. Eu profetizo, mulheres, recebam a unção dobrada. Homens,
Oremana suriri manara canteri maná. Homens, checalabás. Continuem, porque a unção de Deus está também sobre os homens que estão cavando poços e trabalhando pelo seu arraial, pela sua parentela, pela sua casa, por aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Recebam a unção dobrada, homens. Levante as suas mãos, homens e mulheres. Digam assim: eu recebo a multiplicação. Eu recebo o dobro. Eu recebo o dobro. Remanaracandarabachei. Reobote, poço da multiplicação. Berseba, poço das 7 ovelhas. Poço do juramento, poço da aliança. Que tudo de bom que o céu tem preparado para mim e para você, que tudo de bom que o céu tem para essa temporada, levante as mãos, que tudo de bom venha, que flua, querido, comece a ver pela fé, os poços estão brotando de água, a água está jorrando do poço, o recalabassuriandai, agora mergulha nessa água, seja inundado por essa água, inundado pela presença, Ramanaramanás. Sinta. Ei, brota poço. Eu quero declarar que poços que estavam secos em áreas de pessoas voltam a brotar hoje. Continua cavando fundo. Brota poço, brota poço, brota poço, brota poço, brota poço. Eu quero declarar pessoas curadas das emoções e do corpo. Pessoas com dores, eu declaro, seja curado agora em nome de Jesus. Pessoas que estavam emocionalmente abaladas, receba agora, como Isaac era a alegria, o sorriso. Receba a alegria do Senhor. Neemias 8, versículo 10. Essa é a alegria que é a tua força. Pessoas que espiritualmente estavam oprimidas pelos filisteus, oprimidas pelo sistema desse mundo, quebramos agora toda a opressão. Receba o renovo, que as águas do poço, que as águas da presença de Deus fluem e te renovam nessa noite, porque toda opressão do inimigo mandamos embora agora. Sai em nome de Jesus. E Isaac prosperou. Levante as mãos, não pare. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Isaac é o meu Deus e também é o teu Deus. E se nós estamos na direção dele, aonde nós estivermos, não importa o lugar, nós vamos prosperar. E eu quero declarar isso, que essa prosperidade que vem do céu é derramada sobre as nossas vidas, sobre cada área nessa noite. Receba na tua casa, receba na tua família, receba esse renovo do Espírito Santo. Araba, laba, suri, kenem, manás. Esse louvor de fundo, ele se chama Oceanos. Mergulhe agora na presença do Espírito Santo. Cava fundo, continua buscando cada vez mais. Querido, que todo espírito de desistência seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que todo espírito de quebra de aliança, porque Isaac foi para o poço da aliança,
poço do juramento. Eu declaro agora todo espírito de quebra de aliança anulado, quebrado e expulso em nome de Jesus. Todo espírito de sabotagem, tudo que quer sabotar o propósito, sabotar aquilo que Deus tem para nós, quebrado e expulso agora em nome de Jesus. Mais uma vez, de mãos para cima, levante suas mãos. Eu profetizo multiplicação. Agora diga assim: eu recebo a multiplicação de Deus, que vem de Deus, na minha vida. Levante as suas mãos, você que também ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu vou declarar agora. E quando eu falar receba, quem não é batizado vai receber o batismo com o Espírito Santo. Quem já é, quando eu falar receba, dê liberdade, começa a fluir e você vai receber novos dons do Espírito agora. Levante as suas mãos, em nome de Jesus. Shekalarabás, em nome de Yeshua, em nome de Jesus eu declaro uma nova unção do Espírito Santo. Receba! 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 Xandara canderemana! Riando me catalabá! Xaramana! Receba! 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 Chacatarabás, sorecarabás, racandarabachei. Receba. Receba uma nova unção do Espírito Santo. Shekalabassuri de manananas. Poços voltam a jorrar na tua vida. Poços que estavam secos voltam a ficar encharcados, voltam a brotar. Levante suas mãos, mais uma vez, já estou encerrando. Tem pessoas aqui e que estão me ouvindo, me vendo. Levante suas mãos, que vão se surpreender, vão, com o que vai acontecer a partir de agora, com a força das águas que vão começar a brotar dos poços desentulhados. Rapassou cantera maná. Continua. Continua. E calarabá chacaramanás. Um tempo de alegria. Um tempo de sorriso. Um tempo de alegria e de sorriso. Se hoje mesmo, olha, escute isso, de olhos fechados e mãos levantadas. Se hoje mesmo algo aconteceu na tua vida para te entristecer e entulhar alguma coisa, hoje, ou ontem, ou esses dias, mas algumas pessoas hoje, assim te diz o Senhor, continua, cava o poço, continua cavando o poço. Hoje você pode ter ficado triste mais cedo, mas agora o Senhor está te dando uma nova unção, e Ele está trazendo alegria nos teus lábios, e você vai rir e gargalhar, antes mesmo de ver todo o resultado, mas durante o processo desfrute da alegria, da presença de Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Levante as suas mãos.
Aleluia. Só vou uma palavra que o Senhor estava me dando ali enquanto o pastor estava orando. E eu anotei rapidamente antes de encerrar. Deus falando conosco que os poços que o inimigo está entulhando, Deus está usando para nos levar até Reobote. O inimigo pensa que ele está nos prejudicando, mas Deus está no controle e Ele está usando isso para nos levar a Reobote. Então, o que o inimigo pensa que está te prejudicando, Deus está revertendo para nos levar até a amplitude, a multiplicação. Porque Sitna e Ezeque significam inimizade e contenda. Então, a batalha que está sendo travada, o inimigo ele tem tentado te prejudicar, mas fique tranquilo, resista, persevere, porque Deus está usando isso para nos conduzir a Reobote, a multiplicação, a amplitude. Amém? Aleluia, vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e saímos daqui encorajados, fortalecidos, Senhor, sabendo que nós temos uma aliança com o Deus de Abraão, e que assim como o Teu favor aumentou nas gerações seguintes de Abraão, assim como Isaac já foi amplamente favorecido, nós também profetizamos e declaramos que o Teu favor aumenta, se multiplica e cresce nas gerações futuras da nossa descendência, da nossa linhagem. Assim o Teu favor também aumentará a cada geração da nossa família, Senhor, e as bênçãos do Senhor e da aliança do Senhor se multiplicarão na nossa descendência. Senhor, nós repreendemos, amarramos todo o filisteu e toda a tentativa do inimigo de nos roubar, de entulhar poços de unção, e nós declaramos que esses inimigos já estão derrotados, já são humilhados e envergonhados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada e de vitória. E nós declaramos, Senhor, mais uma vez, que no lugar da nossa vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. Que na nossa afronta nós exultaremos na nossa herança, que no lugar da afronta nós exultaremos na nossa herança, e por isso nós possuiremos o dobro na nossa terra e teremos perpétua alegria, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Vá na paz de Cristo. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.